Salve, salve, torcida do Santa Cruz! Hoje a gente vai mergulhar fundo em tudo o que está acontecendo envolvendo o clube, principalmente no que diz respeito aos atrasos nos pagamentos aos credores, um tema que vem movimentando bastante as conversas nas redes sociais nos últimos dias. Desde ontem, começaram a circular informações de que a SAF do Santa Cruz estaria enfrentando dificuldades para cumprir os pagamentos dentro dos prazos combinados. Para quem acompanha de perto a vida financeira do clube, sabe que a situação é mais complexa do que parece à primeira vista. O juiz responsável pela recuperação judicial do Santa Cruz autorizou que o clube fizesse acordos extrajudiciais, o que significa que o time pode negociar diretamente com cada credor sem precisar passar por todo o trâmite judicial. Isso é importante porque muita gente confunde os acordos extrajudiciais com a fase judicial propriamente dita, mas, na prática, ainda não se chegou ao ponto em que os credores precisam aprovar formalmente o plano de pagamento dentro de uma assembleia judicial. Esses acordos extrajudiciais, porém, já têm validade e precisam ser honrados, e é exatamente aí que surgiram os atrasos recentes. O Santa Cruz chamou os credores para se reunirem no clube, discutiram os termos dos acordos, assinaram tudo e combinaram parcelas a serem pagas em datas específicas, mas, mesmo com tudo acertado, algumas parcelas começaram a apresentar atrasos, e isso naturalmente gerou preocupação e questionamentos por parte da torcida e dos próprios credores. A informação circulou bastante depois que a Rádio Jornal trouxe o assunto, e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Muitos torcedores ficaram preocupados, afinal, quando se fala de dinheiro, principalmente de dívidas com credores, todo mundo quer ter certeza de que o clube está cumprindo com seus compromissos. O podcast 3 de fevereiro entrou em campo para apurar mais detalhes e conseguiu trazer uma explicação mais detalhada sobre o motivo desses atrasos. Segundo a apuração deles, a questão está relacionada diretamente ao banco responsável pelas transferências. O banco teria solicitado um prazo maior para concluir os depósitos devido a feriados e algumas flutuações cambiais que acabaram afetando o processamento dos pagamentos. Parte do valor já foi depositada, mas a parcela restante só deve cair nas contas dos credores na próxima segunda-feira. Ou seja, apesar do atraso, existe um cronograma e a situação está sob controle, ao menos é o que as informações oficiais apontam. Mesmo assim, muitos torcedores questionam: por que deixar para o último momento se o dinheiro já está disponível? Esse tipo de atraso acaba gerando ansiedade, especialmente quando se trata de pessoas que dependem desses valores para organizar suas próprias finanças. A explicação apresentada pelo pessoal do 3 de fevereiro também destacou que houve falta de depósito antecipado, o que contribuiu para o atraso, mas reforçam que tudo está previsto para ser regularizado em breve. Paralelamente, outros veículos de comunicação, como o podcast Beberibe, também trouxeram à tona essas informações, mostrando que os primeiros relatos de atraso já vinham sendo registrados desde o dia 15 de dezembro, o que significa que o problema não é tão recente quanto muitos podem imaginar. É importante destacar que o atraso nas parcelas não significa que o clube está em situação de falência ou que a SAF está sendo negligente com seus compromissos. Pelo contrário, os acordos continuam válidos e há uma movimentação para regularizar os pagamentos o quanto antes. A torcida, que sempre acompanhou de perto as decisões do presidente Bruno Rodrigues, mantém a esperança de que tudo se resolva da melhor forma, mas a preocupação é legítima. A partir do momento em que se fala de dinheiro e credores, cada detalhe conta, e o acompanhamento constante é essencial para que não haja surpresas desagradáveis. No meio disso tudo, também surgem debates nas redes sociais sobre a forma como a SAF está sendo tratada, com algumas pessoas defendendo a gestão de forma quase incondicional e outras criticando atrasos ou falta de comunicação. É nesse ponto que entra o papel da mídia independente de canais que acompanham de perto a vida do clube, trazer clareza, contextualizar as informações e mostrar a realidade sem distorções. O objetivo principal sempre foi o Santa Cruz Futebol Clube, e qualquer análise, crítica ou questionamento é feita pensando no bem do clube e na transparência com a torcida. Não se trata de ser contra a SAF ou qualquer gestão, mas sim de garantir que tudo seja feito dentro das regras e de forma responsável. A SAF trouxe uma nova dinâmica ao clube, com investimentos e reestruturação, mas isso não pode significar que qualquer falha seja ignorada.
cada pagamento atrasado, cada acordo firmado precisa ser acompanhado, e a comunicação com a torcida é fundamental para evitar rumores e mal-entendidos. Desde os primeiros relatos do dia 15 de dezembro, até as apurações mais recentes, fica evidente que a situação envolve múltiplos fatores, questões bancárias, feriados, flutuações financeiras e prazos de depósito que nem sempre dependem diretamente do clube. Ainda assim, a responsabilidade do Santa Cruz é clara, e cabe à diretoria garantir que os compromissos sejam cumpridos dentro do prazo, mantendo a confiança da torcida e a credibilidade da gestão. Em paralelo, a discussão sobre a transparência da SAF segue acesa. Há torcedores que veem a operação como um modelo de reestruturação eficiente, enquanto outros questionam atrasos e comunicação. É exatamente nesse ponto que o papel de quem acompanha de perto o clube se torna essencial: trazer fatos, contextualizar e explicar, sem criar pânico ou alarmismo, mas também sem omitir problemas que precisam de solução. A cada atualização, a torcida quer entender de forma clara o que está acontecendo, por que os pagamentos atrasaram, quando serão regularizados e quais medidas o clube está tomando para que não se repita. O acompanhamento dessas informações mostra o quanto a gestão financeira de um clube envolve camadas complexas, desde o relacionamento com credores até a logística bancária, passando por questões jurídicas que exigem atenção e cuidado. Além disso, é importante destacar que a opinião pública também influencia a forma como o clube lida com a situação. Quando torcedores, credores e mídia se manifestam, isso gera pressão para que soluções rápidas e eficientes sejam encontradas, mas também cria necessidade de comunicação precisa para evitar desinformação. O Santa Cruz, dentro desse cenário, precisa equilibrar velocidade na resolução dos problemas com clareza nas informações, garantindo que todos os envolvidos saibam exatamente o que está acontecendo e quais os próximos passos. E nesse contexto, a SAF, apesar de todos os desafios, mantém sua estratégia de crescimento e reestruturação do clube, mas precisa lidar com cada detalhe, como atrasos de parcelas, de forma organizada e transparente, sempre pensando no impacto que isso tem na torcida e nos credores. A cada notícia, cada atualização, é fundamental que o torcedor entenda que os atrasos não significam descaso, mas sim desafios operacionais que estão sendo gerenciados e solucionados. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade para reforçar a importância da fiscalização e acompanhamento de todas as ações da SAF, lembrando que transparência e responsabilidade caminham lado a lado. O Santa Cruz vive um momento de transformação, mas como em toda mudança, existem ajustes e situações que precisam ser acompanhadas de perto, principalmente quando se trata de compromissos financeiros firmados com credores, que são essenciais para a continuidade e saúde do clube. A expectativa agora é que os pagamentos pendentes sejam regularizados na segunda-feira, conforme anunciado, e que o clube continue mantendo um canal aberto de comunicação, garantindo que todos saibam exatamente o que está acontecendo e quais medidas estão sendo tomadas. A torcida, por sua vez, permanece vigilante, mas também confiante de que a gestão está trabalhando para resolver os problemas, mantendo foco no crescimento e fortalecimento do Santa Cruz Futebol Clube. O papel de quem acompanha e comunica é justamente esse: trazer informações detalhadas, contextualizar atrasos, esclarecer rumores e mostrar que, mesmo em momentos de dificuldade, o clube está tomando as medidas necessárias para cumprir seus compromissos e avançar de forma organizada. Por isso, é fundamental que cada atualização seja acompanhada com atenção, cada comunicado analisado e cada promessa de pagamento observada de perto, para que a torcida saiba exatamente onde o clube está em relação às suas obrigações e quais ações estão sendo tomadas para garantir o cumprimento dos acordos. O Santa Cruz, nesse processo, demonstra que apesar de atrasos pontuais, existe um planejamento, uma estratégia de gestão e uma tentativa de organizar o clube de maneira que os credores sejam atendidos e a confiança da torcida seja mantida. A partir disso, a atenção permanece total, porque a cada nova parcela, a cada novo acordo firmado, a expectativa é que o clube consiga cumprir dentro do prazo, mostrando que a SAF está preparada para lidar com os desafios e que o foco principal continua sendo o crescimento e a estabilidade do Santa Cruz Futebol Clube. Não se trata apenas de dinheiro parado, mas de toda uma engrenagem que envolve banco, prazos legais, feriados e logística financeira. Como comentamos antes, a SAF tem liberdade para negociar acordos extrajudiciais,
o que significa que o clube consegue dialogar diretamente com cada credor, definir parcelas e prazos de pagamento antes mesmo de passar por uma assembleia judicial. Mas, mesmo com essa autonomia, surgem desafios, principalmente na hora de transferir os valores, lidar com prazos bancários e flutuações do sistema financeiro que nem sempre dependem diretamente do clube. A questão do banco ter solicitado mais tempo para processar as transferências acabou gerando esse atraso, e parte do dinheiro já foi liberada, mas só vai cair nas contas dos credores na próxima segunda-feira, como divulgado pelo pessoal do 3 de fevereiro. É importante destacar que o atraso não é sinônimo de negligência, pelo contrário, é um detalhe operacional que precisa ser resolvido, e a direção do Santa Cruz está ciente disso. Mesmo assim, é natural que a torcida fique atenta e cobre respostas, porque cada parcela atrasada gera questionamentos e preocupação, especialmente para aqueles que dependem desses valores. Além disso, o histórico mostra que os primeiros relatos de atraso começaram a surgir em 15 de dezembro, o que indica que o problema não é pontual, mas algo que vem sendo monitorado e precisa ser acompanhado com cuidado. Esse tipo de situação exige transparência e comunicação clara, porque a torcida quer entender exatamente o que está acontecendo, por que houve atraso e quando os pagamentos serão regularizados. A gestão financeira de um clube envolve muitas camadas, desde a relação com credores até a operacionalização das transferências bancárias, passando por questões jurídicas que exigem atenção. Por isso, a atuação da SAF precisa ser acompanhada de perto, garantindo que todos os compromissos sejam cumpridos dentro dos prazos acordados, mantendo a credibilidade e a confiança da torcida. A cada nova informação, a torcida busca respostas claras, e é exatamente aí que a função de canais independentes se torna essencial: trazer dados apurados, contextualizar atrasos, esclarecer rumores e mostrar a realidade sem alarmismo. O papel desses canais é fundamental para que o torcedor tenha uma visão completa e transparente do que está acontecendo, entendendo que, apesar dos atrasos, existe planejamento e intenção de regularizar os pagamentos. No meio disso, surgem também discussões sobre a forma como a SAF é vista dentro da comunidade do Santa Cruz. Há quem defenda a gestão de forma quase incondicional, enxergando a SAF como uma solução necessária para o crescimento e reorganização do clube. Por outro lado, existem torcedores que questionam atrasos, comunicação e decisões tomadas, e essas críticas são legítimas porque fazem parte de um processo de fiscalização saudável. É importante frisar que ser crítico não significa ser contra, na verdade, exercer o direito de acompanhar de perto o que acontece com o clube e cobrar transparência. A SAF trouxe investimentos e uma reestruturação significativa para o Santa Cruz, mas isso não pode tornar qualquer falha ou atraso algo aceitável sem explicação. Cada pagamento atrasado, cada acordo firmado deve ser monitorado, e a comunicação precisa ser clara para que não surjam dúvidas ou mal-entendidos. Nesse contexto, o clube precisa equilibrar velocidade na resolução dos problemas com clareza nas informações, garantindo que todos os envolvidos, sejam credores ou torcedores, estejam cientes do que está acontecendo. A expectativa é que na próxima segunda-feira todos os pagamentos pendentes sejam regularizados, e que o clube mantenha canais abertos de comunicação, mostrando exatamente quais medidas estão sendo tomadas e quando cada etapa será cumprida. A responsabilidade da gestão do Santa Cruz não é apenas financeira, ela envolve também a construção de confiança e credibilidade perante os torcedores e credores. Cada atualização sobre atrasos, cada comunicado sobre depósitos ou prazos, impacta diretamente na percepção da torcida, e é fundamental que a direção do clube esteja atenta a isso. A forma como a informação é divulgada e explicada também influencia a reação do torcedor, que busca respostas rápidas e confiáveis. Por isso, é essencial que cada passo da SAF seja acompanhado e explicado, para que todos entendam que atrasos pontuais não significam descaso, mas sim desafios operacionais que estão sendo resolvidos. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um comentário atribuído a Ronaldinho Gaúcho começou a circular e rapidamente ganhou força entre torcedores, especialmente no Arruda. Sem entrevistas oficiais ou registros públicos claros, o que existe é o rumor,
a lembrança sussurrada, mas que carrega peso suficiente para emocionar uma torcida acostumada a resistir. Segundo relatos que se espalharam entre jornalistas e torcedores, Ronaldinho teria citado Santa Cruz com respeito e admiração, resumindo o clube em uma frase simples e poderosa: um time de guerreiros. A possível lembrança não surpreende quem conhece a trajetória do craque. Ronaldinho sempre demonstrou carinho por histórias de superação, clubes tradicionais e torcidas que empurram seus times mesmo nos momentos mais difíceis. O Santa Cruz, com sua massa apaixonada e uma história marcada por desafios dentro e fora de campo, se encaixa perfeitamente nesse imaginário. A frase, ainda que não confirmada oficialmente, caiu como combustível emocional para os coralinos, que passaram a compartilhar a ideia como se fosse um abraço vindo de um dos maiores nomes do futebol mundial. O rumor ganhou ainda mais força pelo simbolismo. Não se trata de negociação, convite ou projeto concreto, mas de memória e reconhecimento. Em um futebol cada vez mais movido por números e contratos, a simples menção de um ídolo global ao Santa Cruz reacende o orgulho de uma torcida que se define pela lealdade. A palavra guerreiros resume anos de arquibancadas cheias, dificuldades financeiras e a crença quase teimosa de que o clube sempre pode se reerguer. Mesmo sem confirmação, a especulação já cumpriu seu papel. Ela recoloca o Santa Cruz no centro de uma conversa afetiva, lembrando que o futebol também vive de histórias, símbolos e respeito. Se Ronaldinho realmente disse ou apenas pensou nisso, talvez pouco importe. Para o torcedor coralino, a ideia de ser lembrado como um time de guerreiros por um gênio da bola já vale como vitória emocional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!